Questão 2 propostos. Na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire maior energia potencial elétrica possível se for colocada em qual ponto. Então, ou seja, existe um campo elétrico no espaço. Se existe um campo elétrico no espaço e eu adiciono uma carga sobre a ação deste campo elétrico, além da força elétrica gerada nessa carga, vai surgir nela também uma certa quantidade de energia potencial elétrica. A questão está perguntando em qual ponto que eu coloco essa carga dentro deste campo elétrico que ela vai ter maior quantidade de energia potencial elétrica. Ok? Então, como que eu faço essa questão? Sabendo como que eu calculo energia potencial elétrica. Como é que eu vou calcular a energia potencial elétrica? Ah, Alexandre, eu lembro que você falando que energia é joule, joule é newton metro, então newton é força e metro é distância. Então, energia potencial elétrica pode ser calculado pela força elétrica vezes a distância que essa carga tem para percorrer. Beleza? Show de bola. E a energia potencial elétrica, ela também pode ser calculada pela constante vezes o produto das cargas sobre a distância. Como eu não tenho intensidade de carga nenhuma, eu não tenho constante elétrica aqui, na verdade, a constante elétrica eu até posso concluir que ela é a mesma para todos os pontos, mas eu não tenho intensidade da carga, eu não consigo ter uma noção dessa energia potencial elétrica por essa equação de carga pontual. Então, eu vou ter que usar a equação fundamental de energia potencial elétrica. Então, vamos lá. Essa distância é a distância que a carga pode deslocar. Quando a carga foi colocada nesse campo elétrico, a carga colocada foi uma carga elétrica positiva. E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque cargas positivas, elas vão sofrer força elétrica no sentido do campo elétrico em que elas estão submersas. Então, se a carga é colocada aqui, seja no ponto 1, seja no ponto 2, 3 ou 4, essa carga vai sofrer uma força elétrica sempre para a direita. Se ela vai sofrer uma força elétrica para a direita, a tendência de deslocamento da carga vai ser para a direita. Então, se eu colocar a carga 1 aqui, ela vai tender a movimentar para onde? Para a direita. Se eu coloco em 2, para a direita. Se eu coloco em 3, para a direita. Em 4, para a direita. Porque ela vai sofrer uma força elétrica sempre para a direita. E ela vai mover até onde? Até chegar na outra placa. Então, qual dos pontos a distância que a carga tem capacidade de percorrer vai ser maior? Sobre a ação do trabalho da força elétrica, obviamente, né? Que é o que eu quero questionar, que eu estou analisando o trabalho da força elétrica. A maior distância que ela vai percorrer vai ser em 1. Porque a distância que ela vai percorrer em 1 vai ser do ponto 1 até a placa negativa. Da carga do ponto 2, da ponto 2 até a placa negativa. Do ponto 3, da placa 3 até... do ponto 3 até a placa negativa. Do ponto 4 até a placa negativa. Então, qual foi a maior distância de todas? Foi do ponto 1. O que eu preciso enxergar agora é a intensidade dessa força elétrica. Será que ela é a mesma em todos os pontos? Vamos lá. Ela não está sobre um campo elétrico uniforme? Lembra como a gente calcula campo elétrico? A campo elétrico é Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico foi determinado a partir da força elétrica dividido pela intensidade dessa carga de prova que foi submersa dentro desse campo elétrico, que no caso seria a nossa carga positiva aqui em questão, né? O valor dela
a força gerada nela dividido pela intensidade dessa carga. Se a gente para pensar, então, concluindo aqui, deduzindo essa relação, eu posso concluir que a força elétrica gerada na carga dentro desse campo vai ser igual o campo elétrico vezes o valor dessa carga. Se a gente parar para pensar, o valor da carga ele vai ser sempre o mesmo porque é a mesma carga. E o campo elétrico vai ter sempre a mesma intensidade porque eu estou falando de um campo elétrico uniforme. Então, se em qualquer ponto que eu colocar essa carga, ela está sob a ação da mesma intensidade de campo elétrico e é a mesma carga, ela vai estar sobre uma mesma força elétrica. Então, se eu colocar a carga no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, ela vai estar sob a ação de uma mesma força elétrica. Só que no ponto 1, ela tem uma capacidade de deslocamento muito maior. A capacidade de trabalho da força elétrica